Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Empoderar a mulher é uma expressão que vem se tornando cada vez mais usada no Brasil e que, se for transformada em ações concretas, pode mudar o lugar das brasileiras na nossa sociedade. É no que acreditam as senadoras que exercem mandato no Senado e lutam, junto com suas colegas deputadas federais, pela aprovação de leis que permitam aumentar o número de mulheres no poder e promover uma mudança de cultura. Mas, afinal de contas, onde é o lugar da mulher? Lugar de mulher também é na política? Esse é o tema da reportagem especial Empoderamento Feminino. Lugar de mulher também é na política, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Saiba como avançou a luta e o que ainda tem que ser feito para aumentar a presença delas nas instâncias de decisão política no Brasil. Tradicionalmente, a mulher ocupa papéis determinados pelos tipos de relações econômicas, políticas, sociais, comportamentais. Ela é colocada principalmente no lugar de cuidadora da casa e dos filhos, e por isso é muitas vezes penalizada, como ressalta a Procuradora Especial da Mulher do Senado, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. O mundo que a gente vive, ele penaliza a mulher por ela desenvolver a função que eu considero a mais nobre da humanidade, que é a maternidade. Está escrito na lei? Não. Mas veja, por que a mulher não ascende na sua profissão? Por que ela não galga cargos de direção? Mais recentemente, a mulher tem conseguido ocupar postos-chave em grandes empresas e no serviço público. É o caso do Senado. Em 2013, com a criação da Procuradoria Especial da Mulher pelo presidente Renan Calheiros, o debate sobre igualdade de direitos entre mulheres e homens ganhou novo espaço no Legislativo. A estrutura administrativa da casa tem 6 mulheres em cargos de assessoramento superior, 18% do total. Entre elas está a diretora-geral Ilana Trombica. Dos 11 cargos na mesa diretora, um é ocupado pela senadora Ângela Portela, do PT de Roraima. E a ouvidoria do Senado é comandada pela senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás. Além disso, o Senado integra o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, desenvolvido pelo governo, e já recebeu o selo de boas práticas. Pela primeira vez, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, uma das mais importantes da Casa, é presidida por uma mulher, a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo. E o comando da Comissão de Assuntos Econômicos, outro colegiado de peso, acaba de ser ocupado por Gleice Hoffmann, do PT do Paraná. Outra mulher, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, também é presidente de comissão, a de Agricultura e Reforma Agrária. Embora as estatísticas apontem avanços importantes em vários setores, o lugar da mulher brasileira ainda está também nos boletins de ocorrências que refletem o domínio do homem sobre a vida delas e a falta de respeito a direitos básicos. Vanessa Graziotin adverte que enquanto a mulher não ocupar espaços de poder, o homem vai enxergá-la como propriedade. A gente vai sendo tratada dessa forma. O homem vai achar que, ao casar, ele está tomando a mulher como sua propriedade. O Mapa da Violência 2015, divulgado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, revela que o perigo mora em casa. 55,3% das mortes violentas de mulheres são cometidas no ambiente doméstico e 33,2% por parceiros ou ex-parceiros, com base em dados de 2013 do Ministério da Saúde. Esse estudo tem o apoio do Escritório da ONU Mulheres no Brasil, da Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde e da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Entre 1980 e 2013, 106.093 mulheres foram vítimas de assassinato, 4.762 só em 2013.
O país tem uma taxa de 4,8 homicídios por cada 100 mil mulheres, que o coloca numa triste posição. Registra a quinta maior taxa de homicídio de mulheres no mundo, conforme dados da OMS, num grupo de 83 países. As deputadas e senadoras estão convencidas de que, para mudar esse quadro, é preciso empoderar as mulheres. A presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, explica. Mulher, quando tem o poder, ela olha com um olhar mais especial para essas questões de saúde, educação, políticas públicas de assistência social, e a mulher, no poder, tem condições de ajudar outras mulheres menos favorecidas. A tarefa não é simples. No mapa Mulheres da Política 2015, apresentado na Organização das Nações Unidas no ano passado, o Brasil ocupa uma das últimas posições na lista de 188 países pesquisados quanto à participação feminina nos parlamentos. Vanessa Graziotin conta que, de acordo com um estudo recente desenvolvido pela Consultoria do Senado, em termos da presença feminina em parlamentos, o Brasil só está melhor colocado que Haiti, Belize e São Cristóvão nas Américas e Caribe. Se a gente perde para Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, para tudo. Nós perdemos para tudo. E ainda os homens, alguns aqui no Brasil, dizem: as mulheres não participam da política porque não têm vocação. Ué, só as brasileiras não têm vocação, as colombianas têm, as mexicanas têm, nós não temos. Para Vanessa Graziotin, não se trata de as mulheres terem ou não vocação para a política, mas da combinação de vários fatores que impedem o avanço feminino e que justificam a reduzida presença da mulher na política do país. Um deles é a discriminação reforçada pela cultura machista. A senadora observa que a legislação brasileira é uma das mais avançadas do mundo, porque proíbe e criminaliza qualquer discriminação, inclusive em relação a gênero, mas ainda não foi capaz de mudar essa cultura. Os homens se entendem, se veem, se enxergam e são tratados como os seres superiores, e as mulheres como seres ainda subalternos à vontade masculina. Então, esse machismo está arraigado na sociedade e é muito forte. Na política nem se fala. Política é coisa de homem no Brasil. E eles pensam assim, eles agem assim. Então tem sempre aquela panelinha que evita com que a mulher entre, com que a mulher participe. Outro elemento forte apontado por Vanessa Graziotin é a sobrecarga que recai sobre a mulher, principalmente a mais pobre, que precisa trabalhar para ajudar a sustentar ou manter sozinha a família. 40% das famílias brasileiras são mantidas hoje por mulheres exclusivamente, então elas têm que trabalhar fora. Chegam em casa, elas têm que fazer as tarefas domésticas sozinhas. Elas têm que cuidar dos filhos sozinhas. Poucos são os homens ainda, homens, esposos, companheiros, filhos, que dividem a tarefa com as mulheres dentro de casa. A senadora ressalta que esse tratamento faz com que seja negada a condição favorável à mulher para participar de atividades políticas. No final de semana, o homem vai jogar dominó, vai ver o futebol, vai participar de uma reunião. No final da tarde também a mulher não. A mulher vai para casa, lavar, limpar, cozinhar para o dia seguinte, para a semana seguinte e cuidar dos filhos. E as crianças são criadas assim ainda. Hoje em dia nós temos que mudar essa cultura. Esse é um comportamento que vem de longe e pode explicar a longa luta das mulheres para conseguir o direito de votar e serem votadas. O lugar da mulher brasileira no mundo da política é uma construção de mais de um século. Há pouco mais de 80 anos, o direito de votar e ser votada foi assegurado. No dia 24 de fevereiro de 1932, foi publicado o primeiro Código Eleitoral do Brasil, que eliminou as restrições, mas o voto delas tinha caráter facultativo. A consolidação aconteceu na Constituição de 1934, porém ainda em termos facultativos em geral e obrigatório para mulheres que exercessem função pública remunerada. A obrigatoriedade permanecia um dever masculino. O alistamento e o voto de mulheres só passaram a ser obrigatórios definitivamente na Constituição de 1946.
Entre as personagens desse longo processo, destaca-se a bióloga e líder feminista Berta Lutz, símbolo da homenagem que o Senado presta desde 2001 a pessoas que atuam na promoção e defesa dos direitos das mulheres. Berta foi companheira de bancada da primeira brasileira a votar e ser votada, Carlota Pereira de Queiroz. Eleita deputada federal pelo estado de São Paulo em 1935, Carlota foi a primeira voz feminina a ser ouvida na tribuna do Congresso Nacional. A chegada de Berta ao parlamento aconteceu um ano depois, há exatos 80 anos, e revela uma árdua jornada que se repete nos dias de hoje. Assim como já tinha acontecido quando se candidatou à Câmara dos Deputados nas eleições para a Assembleia Constituinte de 1933, também em 1934, ela viu muitos de seus votos desaparecerem das mesas de votação. Berta ainda teve que enfrentar a calúnia dos próprios companheiros de partido, o autonomista, de que ela havia fraudado as eleições. Foi inocentada em fevereiro de 1935. E, finalmente, por ser primeira suplente do partido, Berta foi chamada a ocupar uma vaga quando morreu o deputado Cândido Pessoa. Tomou posse na Câmara dos Deputados no dia 28 de julho de 1936. Em seu primeiro discurso, Berta Lutz afirmou que não guardava rancor pelas calúnias lançadas pelos adversários e registrou a realidade daquele tempo. A mulher é metade da população, a metade menos favorecida. Seu labor no lar é incessante e anônimo. Seu trabalho profissional é pobremente remunerado e, as mais das vezes, o seu talento é frustrado quanto às oportunidades de desenvolvimento e expansão. É justo, pois, que nomes femininos sejam incluídos nas cédulas dos partidos e sejam sufragados pelo voto popular. Esse trecho encerra uma realidade muito presente e faz com que a percepção de quem analisa a luta pela defesa dos direitos da mulher é de que os avanços na política foram lentos, embora significativos em vários setores. Estamos apresentando reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. A senadora Vanessa Graziotin avalia que os avanços do movimento das mulheres em busca da conquista de mais espaços de poder acontecem de forma lenta, não apenas no âmbito público, mas também no setor privado. Tanto, diz ela, que mesmo mulheres de muita expressão na área privada enfrentam dificuldades no sentido de chegar a postos de direção. Se você vai numa fábrica, você olha o chão da fábrica e você vai ver que algumas delas têm até a maioria de mulheres trabalhando. Agora, quando você olha para a diretoria, é muito pouco, não é? Isso no Brasil e no mundo inteiro, mas aqui eu acho até que com maior expressão e maior força. É na política e no que diz respeito ao empoderamento de forma geral que Vanessa vê maior lentidão. É óbvio que nós tivemos conquistas, mas se a gente fizer no túnel do tempo uma avaliação das nossas conquistas, sobretudo no campo do empoderamento, na participação da política, desde a conquista do direito do voto até agora, a gente percebe que essas conquistas elas estão muito aquém daquilo que até mesmo nós imaginávamos conquistar. A opção da bancada feminina no Congresso Nacional para acelerar a participação da mulher nos espaços de poder e principalmente no legislativo é a aplicação de políticas afirmativas. Essa é uma recomendação da Organização das Nações Unidas, a ONU, desde 1995, quando ocorreu a 4ª Conferência Internacional das Mulheres, em Pequim. Entre essas políticas está a reforma da legislação eleitoral. De acordo com a senadora Vanessa Graziotin, países que fizeram reformas profundas em suas leis eleitorais deram saltos significativos.
Neles há uma grande valorização dos partidos e dentro deles há tratamento igual para homens e mulheres. São os partidos que apresentam a lista de candidatos, são listas pré-ordenadas através da democracia interna e nessas listas geralmente há uma alternância de gênero. Ou um homem e uma mulher ou dois homens e uma mulher, mas de tal forma que sempre a mulher esteja lá. Um exemplo, de acordo com Vanessa, é o caso da Argentina, que teve a presença feminina no parlamento alterada de 10% para 37%. Ou seja, todos os países caminham assim e nós não, amargamos ainda um número extremamente ruim. Enquanto a reforma política sonhada não chega, as brasileiras abraçam a tese da cota como forma de elevar o patamar do debate sobre a presença da mulher na política. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, garante que as parlamentares não vão se conformar com o déficit na participação das mulheres, que considera muito grave. Somos mais da metade da população, entretanto, nos espaços de decisão política, nos espaços de decisão do poder, a mulher está totalmente subrepresentada, está desproporcional. E sempre é bom a gente fazer a seguinte pergunta: por que nós não temos mais mulheres na política? Em seus 20 anos de aplicação, a lei de cotas, que começou com uma previsão de 20% das vagas, já passou por aprimoramentos. A lei eleitoral, Lei 9.504 de 97, previa que o total de candidatos registrados por um partido ou coligação deveria ser de no mínimo 30% e no máximo 70% de candidatos do mesmo gênero sexual. As legendas partidárias poderiam preenchê-las ou não, e não preenchiam. Uma alteração em 2009 garantiu que as vagas teriam que ser obrigatoriamente preenchidas. A legislação determina ainda que os partidos destinem 5% do fundo partidário à formação política das mulheres e 10% do tempo de propaganda partidária para promover e difundir a participação feminina. Apesar de os partidos continuarem a reservar o mínimo de vagas, 30%, o resultado foi um significativo aumento do percentual de mulheres candidatas. O TSE registrou nas últimas eleições, de 2014, o aumento do número de eleitoras. Elas representam 52,13% do total de 142.822.046 eleitores, 5,8% a mais do que em 2010. Desse total, 6.245 delas foram consideradas aptas pela Justiça Eleitoral a concorrer aos cargos eletivos em disputa, representando um aumento de 71% em relação às eleições de 2010. O TSE registrou para a presidência da República, em 2014, 3 candidatas contra 2 em 2010. 19 mulheres se inscreveram para concorrer aos governos estaduais e do Distrito Federal, enquanto em 2010 foram 16. Para o Senado Federal, 34 participaram da disputa, contra 29 na eleição anterior. Mas a renovação foi de apenas 1/3. Os maiores aumentos foram nas candidaturas aos cargos proporcionais, especialmente para a Câmara dos Deputados. Na última eleição, 1.730 mulheres disputaram um cargo de deputada federal contra 935 em 2010, um acréscimo de 85%. Na eleição para as Assembleias Legislativas, o aumento foi de 70%. 4.172 candidatas em 2014 e 2.447 no ano anterior. E ao cargo de deputado distrital concorreram 287 mulheres contra 205 em 2010, 40% a mais. Se hoje mais mulheres se candidatam, resultado da política de cotas, o mesmo não se pode dizer quanto ao total de eleitas, apesar de o país já ter elegido uma mulher, Dilma Rousseff, para presidente. Embora representem 7 milhões a mais de votos no universo de eleitores,
as mulheres ainda não têm representação proporcional a esse número no parlamento. Em 2014, só 11% dos cargos em disputa em todo o país ficaram com as candidatas. No Congresso, a bancada feminina tem 51 deputadas, 9,94% das 513 cadeiras, e 13 senadoras, o que equivale a 16% das 81 vagas. Já em 2010, foram eleitas 47 deputadas e 10 senadoras, uma variação muito pequena, considerados os percentuais de crescimento do total de candidaturas. Para este ano, em que estarão em disputa mais de 60 mil cargos municipais nas prefeituras e Câmara de Vereadores, Vanessa Graziotin é pouco otimista quanto ao aumento do número de eleitas. Ela afirma que não há nada na atual conjuntura que tenha mudado de forma tão radical o cenário e que possa apontar que as mulheres estarão mais representadas. Vanessa acredita que ainda há barreiras que precisam ser derrubadas. Entre elas, a pouca efetividade da legislação, devido ao fato de os partidos serem dominados por homens. Segundo a Procuradora Especial da Mulher do Senado, os partidos preenchem as vagas, mas a grande parte das candidaturas são de faz de conta. São as candidaturas laranjas, explica a senadora. Então eles pegam qualquer pessoa, funcionárias, parentes, para colocar o nome e não ser penalizados pela Justiça Eleitoral brasileira, não é? Então a nossa reserva de vaga é de candidatura, só que essas pessoas, essas mulheres, poucas são as que têm candidatura de fato, efetiva, e quando têm, elas não acessam os recursos partidários para poder fazer a sua campanha, elas não acessam o tempo de televisão, de rádio, não acessam nada. Apesar das conquistas obtidas, a análise dos resultados da política de cotas levaram as mulheres a defender um novo avanço na legislação eleitoral: a cota de vagas nos parlamentos estaduais e municipais. A proposta da bancada feminina, na verdade, seria a lista partidária com alternância, como em outros países onde houve avanços. Mas senadoras e deputadas estão convencidas de que a aprovação no Congresso seria improvável. A estratégia agora é a cota de cadeiras nos parlamentos, até porque, se for mantida a cota de 30% das candidaturas, as mulheres vão levar muito tempo para atingir seu objetivo. De acordo com todos os estudos feitos, nós vamos levar mais de um século para chegar próximo, não igual aos homens, mas próximo. Não dá para esperar tudo isso, né? Se essa cota for colocada em prática, nenhum estado do Brasil poderia eleger uma bancada sem ter pelo menos uma mulher eleita. E na avaliação da senadora, o percentual mínimo poderia chegar a 14% ou 15%, o que representaria um saldo significativo. Senadoras e deputadas não param. Enquanto o Congresso Nacional analisa no seu tempo os projetos de lei que tratam de mudanças eleitorais que favoreçam as mulheres, elas sensibilizam brasileiras em todo o país. Para isso, contam com o apoio do movimento feminino e diversas organizações sociais por meio da campanha Mais Mulheres na Política. Entre março e dezembro de 2015, a mobilização, organizada pela Procuradoria Especial da Mulher do Senado, em parceria com a Secretaria da Mulher e da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados, chegou a 12 capitais e 6 cidades do interior. Conquistou governadores, prefeitas e prefeitos, parlamentares estaduais e municipais, entidades estudantis e sindicais e a sociedade civil. O movimento volta à agenda este ano, mas não é a única ferramenta para chegar ao público-alvo. A bancada feminina, após conseguir mudar a lei eleitoral em 2013, ganhou um importante aliado, o Tribunal Superior Eleitoral. O órgão passou a ter entre suas atribuições a promoção de campanha institucional em rádio e televisão para incentivar a participação feminina na política de 1º de abril a 30 de julho dos anos eleitorais. A campanha, que inclui peças para mídias sociais, será realizada pela 2ª vez este ano, como explica Vanessa. Por que a Justiça Eleitoral brasileira? Porque isso não é uma luta partidária.
é uma luta pela própria democratização da sociedade. Então, se é correto inserir o jovem na vida política brasileira, mais do que explicável e necessário é a necessidade de inserir as mulheres, não é? Combate à violência contra a mulher e a conquista de espaços na política são as grandes prioridades da bancada feminina no Congresso em 2016. A procuradora da mulher no Senado afirma que o desafio é mostrar à sociedade como a violência está relacionada ao baixo nível de empoderamento. Então uma coisa tem a ver com a outra, porque enquanto a mulher não ocupar espaço de poder, de mando, o homem ainda vai enxergar a mulher como propriedade sua. A luta pelo empoderamento, esclarece Vanessa Graziotin, não significa o abandono das demais bandeiras. A bancada continuará atuando por igualdade no mercado de trabalho e por mais salários. Ficará atenta a qualquer iniciativa que represente retrocesso. Ela cita, por exemplo, a intenção de, numa reforma da Previdência, o tempo de contribuição entre homens e mulheres ser igualado, proposta que considera um absurdo. Na luta por igualdade, Vanessa ainda ressalta a necessidade de os homens lutarem ao lado das mulheres, mas, sobretudo, que elas tenham consciência de que uma sociedade justa só será possível quando a mulher estiver plenamente emancipada. Você acabou de ouvir a reportagem especial Lugar de Mulher também é na Política. Apuração e redação, Esther Monteiro. Locução, Raquel Teixeira e Esther Monteiro. Edição, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires e André Menezes. A Rádio Senado tem direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Virgínia Malheiros Galvez. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.